Sejam bem-vindos a mais um encontro intelectual. O assunto da aula de hoje é o estudo dos vetores. Tá? Nós vamos estudar os vetores. Né? E o vetor é um ente geométrico que pode ser representado por um segmento de reta orientado, como está escrito aqui embaixo. Tá? Então, eu tenho um segmento de reta orientado, tá? E aqui um vetor tem três características. A sua direção, no caso aqui horizontal, que aponta para um dos lados, né? Ou para a direita ou para a esquerda. Direção vertical, sentido para cima, sentido para baixo. Tá? Então, nós temos aqui um vetor que está apontando para a esquerda ou para a direita. Tá? Então, o sentido seria para a esquerda, para a direita. A direção seria horizontal. E ele tem três unidades, como nós podemos ver aqui. Ó. Uma unidade, duas unidades, três unidades. Essas unidades são unidades de medida que você já conhece. Por exemplo, unidade de velocidade, porque a velocidade é uma grandeza vetorial. Unidade de aceleração, porque a aceleração é uma grandeza vetorial. Unidade de força, porque a força é uma grandeza vetorial. E quando eu informo uma velocidade, uma aceleração ou uma força, eu tenho que informar três características: direção, sentido e intensidade, ou seja, o módulo do vetor. Tá? Agora, existem outras grandezas que são chamadas escalares. E aí, eu informando um número e uma unidade de medida, fica perfeitamente definida, como a massa. 1 quilograma de arroz, a gente sabe o que é 1 quilograma de feijão. O tempo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. São grandezas escalares. Mas hoje nós estamos preocupados com as grandezas vetoriais, com os vetores. Mas antes de iniciarmos aqui as operações com vetores, né, eu vou pedir que você, se não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Se gostar do vídeo, deixe o seu like. E também você pode deixar o seu comentário. Quando você se inscreve, deixa o seu like, faz o seu comentário, né, o YouTube consegue entender que é um vídeo que ele deve distribuir para que mais pessoas assistam. Então, se essa aula for interessante para você, distribua para outras pessoas, né? Distribua o link, informe o link para outras pessoas, compartilhe o link da aula, né? Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Vamos lá então. Eu vou usar hoje uma simulação, como vocês podem ver aqui. Essa simulação é de uma universidade do Colorado e ela é chamada PET Colorado, né? E o site está aqui embaixo, petcolorado.edu. Né? Nesse endereço vocês têm simulações de física, de química, de matemática, de biologia. Hoje nós vamos estudar aqui vetores, né, através desta simulação. Veja então, você pode pegar aqui um vetor e colocar aqui. Por exemplo, eu peguei o vetor A. E o vetor A, você pode clicar aqui e ver o valor do vetor A. Ele tem 8 unidades. Né? Agora eu vou pegar o vetor B e vou colocar ali também. Veja que o vetor B tem 5 unidades. Né? Então eu tenho o vetor A mais o vetor B, eu vou ter um vetor soma. O vetor soma, isto é, aquele vetor que pode substituir esses dois, ou também conhecido como vetor resultante, vai ter 13 unidades.
né? A mesma coisa se eu tivesse assim, ó, duas pessoas, uma com 8 unidades de força e outra com 5 unidades de força. As duas pessoas empurrando um armário, né? A resultante da soma das duas forças vai ser a mesma coisa que uma pessoa, por exemplo, que tivesse a soma das duas forças, 13 unidades de força, empurrando aquele armário. Unidades de força, nós já sabemos, é o Newton no Sistema Internacional de Unidades, né? Então, eu poderia ter uma força de 8 newtons mais uma força de 5 newtons, o resultante vai ser uma força de 13 newtons, né? Poderíamos colocar mais um vetor aqui. Esse vetor aqui tem 7 unidades de força, então eu tenho 8 mais 5 mais 7. A resultante é 20 newtons, tá? Então, quando eu tenho dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, dois ou mais vetores na mesma direção e no mesmo sentido, nós adicionamos para encontrar o vetor resultante. E o vetor resultante é aquele vetor que substitui todos os outros numa determinada situação, certo? Vamos tirar aqui agora o vetor C, né? E digamos que eu tenha, né, o vetor A agora de 6 unidades, só que ele vai apontar em direção contrária a esse vetor aqui, tá? Então, é como se eu tivesse um vetor aplicado num sentido, uma força de 8 newtons e outra força de 6 newtons. Eu vou ter uma resultante, tá? Então eu vou colocar aqui um embaixo do outro, certo? E qual vai ser a resultante? Vai ser uma força de 2 newtons, tá? Vamos colocar um pouquinho mais para cima para a visualização ficar melhor. Então observe aqui, ó. Eu tenho aqui, né, uma força de 6 newtons apontando para a esquerda e uma força de 8 newtons, por exemplo, apontando para a direita. A resultante vai ser de 2 newtons para a direita, para o lado do vetor maior, certo? Tá? Então, aqui no caso de dois vetores na mesma direção, porém em sentidos contrários. Então, nesta primeira parte da simulação, nós podemos simular vetores na mesma direção, né? Eles podem estar na vertical, podem estar na horizontal, né? Sobre uma determinada linha. Aqui, ó, a minha direção preferencial é a horizontal, né, no eixo X, certo? Agora vamos explorar a mesma coisa em duas dimensões, né? Nós vamos pegar o vetor A, vamos colocar aqui o vetor A, e o vetor A vamos colocar com 9 unidades, né? Vamos pegar o vetor B, vamos colocar aqui o vetor B com 12 unidades. Tá? Os valores estão aqui. E o ângulo entre os dois vetores é 90 graus. Vou tirar os valores para que vocês enxerguem ali os 90 graus. Então, eu tenho dois vetores a 90 graus. Agora eu tiro o ângulo e coloco os valores. Um vetor tem 9 unidades, que é o vetor que está na vertical, e o outro tem 12 unidades. Tá? Eu quero o vetor resultante. O vetor resultante vai ter 15 unidades. Tá? Essas 15 unidades aqui eu cheguei através do Teorema de Pitágoras. Tá? O Teorema de Pitágoras me diz que a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, se eu levar 9 ao quadrado, vai dar 81. Se eu levar 12 ao quadrado, vai dar 144. 144 mais 81 dá 225. Tirando a raiz, eu vou obter a resultante aqui, que é 15, nesta direção e nesse sentido. Nós aplicamos aqui o método do paralelogramo. Observe, se eu pegar esse vetor de 12, ó, e traçar uma paralela aqui em cima,
Tá? Vamos pegar agora o vetor de 9, ó, traço uma paralela aqui. Tá? E aí eu vou ter o método do paralelogramo. Ou então eu posso começar com o vetor A e depois colocar o início do vetor B no final do vetor A, traçá-lo, e a resultante vai começar no início do vetor A e vai terminar no final do vetor B. Tá? 15. Vejamos aqui. Vamos pegar uma calculadora aqui. Certo? Então, observa bem. 9 vezes 9, 81. Né? Mais 12 vezes 12, 225. Tiramos a raiz, 15. Tá? Então, quando eu tenho dois vetores perpendiculares entre si, nós aplicamos o teorema de Pitágoras. Vamos tirar o vetor soma, vamos tirar os valores. Agora eu posso ter a seguinte situação. Eu posso ter um ângulo menor, do que 90 graus, ou um ângulo maior do que 90. Aí, para resolver, nós aplicamos a lei dos cossenos. Tá? Vamos pegar aqui, ó, o vetor soma. Tá? Está aqui. Quais são os valores? O vetor de baixo aqui, 10 unidades. Vetor 10 unidades, de baixo. O outro tem 11,2 unidades. Se eu aplicar a lei dos cossenos, eu vou encontrar o vetor resultante com 18 unidades. Né? Se eu quero saber o ângulo aqui, vamos tirar o vetor soma, tá? 63. Né? Podemos botar aqui, ó, 45. Tá? 45 graus aqui. Certo? Tiramos o ângulo, vetor soma. Tá aqui. Os valores 10, 7,1, 15,8 o vetor resultante. Da mesma forma, eu posso pegar o vetor B, ó, podemos pegar o vetor B e colocar aqui. Ó. Então eu tenho aqui, começo com o vetor A, coloco o vetor B no final do vetor A, traço ele, e o vetor resultante vai iniciar no início do vetor A e vai terminar no final do vetor B. Mesma coisa eu posso fazer aqui, ó, colocar o vetor B aqui e o vetor A aqui. Né? O vetor resultante vai ter o mesmo valor aqui nesse caso. Tá? Então, nós estamos aqui, podemos estudar agora com, né, um ângulo maior do que 90, certo? Podemos pegar o vetor B e colocar aqui, ó, simplesmente. E aí eu fechei um triângulo aqui, né? A, B e o vetor resultante. O vetor resultante começa no vetor A e termina no término do vetor B, certo? Que é essa situação aqui. Vou tirar ela aqui. O ângulo aqui é 135 graus, certo? Então você consegue aqui trabalhar nesse simulador o estudo dos vetores de uma maneira bem tranquila. Vamos tirar o vetor B daqui e vamos tirar o vetor A daqui. Se você quer estudar, vamos agora pegar só o vetor A e vamos colocar aqui. Aqui. Eu quero estudar as componentes do vetor. Eu botei o vetor A e as componentes aqui foram criadas. Se eu quiser descobrir o valor,
né? Vou ter aqui o valor aqui, ó. Se aqui for 7,1, né? E aí eu vou calcular o Vx aqui, que deu 5. Não, vamos pegar diferente aqui para facilitar a explicação. 9,4, tá? Então eu dei esse vetor A de 9,4. Eu quero descobrir a componente no eixo x, que é 8, e a componente no eixo y. Eles são desconhecidos, né? Digamos que eu só sei o valor do A. Então, para calcular o Vx, eu vou fazer o V vezes o cosseno do ângulo entre o vetor A e a horizontal, né? Que o ângulo entre o vetor A e a horizontal é 32 graus. Então, se eu fizer 9,4 vezes cosseno de 32, eu vou encontrar 8. E para encontrar o 5, eu vou fazer o 9,4 vezes o seno de 32, que vai dar 5. Tá, mas como é que eu sei o seno de 32? Ué, pegamos nossa calculadora científica, né? Colocamos ali 32, aqui tem que estar degree, que é graus, né? Trigonometria, cosseno. Aí eu pego lá cosseno. Cosseno de 32, 0,80 vezes 9,4. Né? Deu praticamente 8, né? 7,97 aqui, arredondando, vai dar 8, né? Certo? Vamos pegar ali o seno. Então eu pego 32, vou lá, seno de 32 vezes o 9,4. E aí eu vou encontrar 5 ali, ó, 4,98, arredondando, dá 5. Certo? Então, aqui nós podemos também fazer a decomposição de vetores. Tá? Ó, eu tenho aqui esse vetor que tem um ângulo de 32 graus com a horizontal. Eu quero as componentes do vetor, pronto, ele já me dá as componentes aqui. Né? Você pode conferir os seus cálculos através desta simulação. Espero que vocês tenham gostado do simulador aqui. Né? Vocês podem acessar, é gratuito, no site ali que eu coloquei, capcolorado.edu. Né? Tem simulações de física, de matemática, de biologia, de química, né? E nada melhor que aprender com um simulador também. Se você gostou, ó, não esqueça o seu like, que é muito importante, porque o algoritmo do YouTube vai entender que ele deve distribuir esse vídeo para mais pessoas. A sua inscrição, né? Nós temos mais de 2.000 inscritos, mas eu verifiquei que cerca de 90% das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritos. Né? Muita gente assiste, nós temos aí quase 300.000 visualizações no nosso canal. Né? As pessoas assistem, mas não se inscrevem no canal. E se você se inscrever, né, esse vídeo será distribuído para mais pessoas. Se você fizer o seu comentário, interagir, né, passar o link para um colega, isso é muito importante para nós, né, para o crescimento do nosso canal. E aí eu vou procurar produzir vídeos de mais qualidade. Agradeço aí a sua presença. Muito obrigado mesmo. Até o próximo encontro.